Pessoal, vou mostrar para vocês como esse pessoal que entrou dentro das redações da Marvel e da DC, eles têm a capacidade de destruir qualquer coisa em que eles colocam as mãos. Não só quadrinhos, mas você vê esse pessoal em estúdios de cinema, de séries, produzindo animações ou jogos de videogame. Eles sempre conseguem estragar tudo que eles colocam as mãos. E essa revista aqui que eu vou falar é a revista Tim Drake Robin número 1. Ela foi lançada em setembro, já faz 2 meses que foi lançada. Mas eu quero trazer para vocês um exemplo de como esse pessoal que coloca ideologia acima da qualidade das coisas, eles não se incomodam em fazer nada direito. Eles na verdade nem pensam que precisam fazer alguma coisa bem feita ou bonita. Tem um desenhista chamado Riley Rossmo, que eu acho que 105% da população de leitores de quadrinhos no mundo nem sequer deve ter ouvido falar desse infeliz. Esse cara é um professor de uma escola de arte e design em Alberta, no Canadá, e ele conseguiu arrumar emprego na DC desenhando personagens do entorno das histórias do Batman. E esse cara tá desenhando essa revista do Tim Drake desde o número 1. E eu quero mostrar para vocês a visão ridícula, patética dele do personagem através da suposta arte dele. Em primeiro lugar, eu quero que vocês vejam essa imagem do Tim Drake. Sim, esse personagem que vocês estão olhando aí, que parece meio com a cara de oriental, com a cor amarela no rosto, com essa cabeça esquisita, com essa expressão também. Esse aí seria o Tim Drake no desenho desse tal de Rossmo. E o personagem ao lado dele é o sujeito que seria o par romântico do personagem, o tal do Bernard. Só por essa imagem aí vocês podem ver o quanto a figura humana a paisana pelo menos do Robin, do Tim Drake, ela tá completamente descaracterizada, com esse rosto que não tem nada a ver com o biotipo, com a fisionomia do personagem. E para agravar mais ainda, tem essa imagem aqui em que eu acho que o Tim Drake ele tá sendo assustado pelo cara que tá atrás dele, o Bernard, que fez uma surpresa a ele. E olha essa imagem, que coisa ridícula. Olha o tipo físico que ele fez no Tim Drake, nesse desenho do tal do Riley Rossmo. Que Tim Drake ridículo, com esse corpo magricelo, todo esguio, nessa pose patética que ele tá fazendo. Esse personagem, desde que ele surgiu, desde a adolescência ele foi treinado e passou por um condicionamento físico, treinamento, também aprendeu habilidades acrobáticas também, fora todo o treinamento em artes marciais que ele teve para poder ficar condicionado a poder atuar como um vigilante. Então ele não teria esse corpo esguio, magricelo que ele tem. Essa representação gráfica do traço desse tal de Rossmo é totalmente incondizente com o personagem. Ele só fez isso de propósito para mostrar o personagem de uma maneira que ele ficasse descaracterizado, que ele não parecesse um vigilante noturno e que ele tivesse um biotipo mais condizente com a proposta que eles querem colocar na revista agora. Porque faz um ano, como eu falei naquele vídeo em que eu desmenti essa ideia de que o Robin era bissexual, de que eles querem fazer colar essa ideia. Então eles têm que ficar forçando a barra, principalmente no roteiro, mas também na parte visual, tornar o personagem mais franzino, mais frágil, e também não dar uma aparência masculinizada para ele.
o que é uma coisa que não tem lógica nenhuma, já que ele é um personagem masculino e também, como eu falei, ele tem um físico de alguém preparado para ser um combatente do crime, então não faz sentido nenhum ele ter essa aparência ridícula. Você pode ver que a linha que esse cara segue, esse desenhista, sabe-se lá de que buraco a DC foi tirar esse cara. Tanto o desenhista bom americano ou em outros países, e eles vão atrás de um cara canadense para fazer uma arte ridícula, caricata, cartunesca dessa também. Esse tipo de arte lembra a do Joe Madureira, aquela que ele fez no Homem-Aranha, que são aqueles personagens todos tortos e deformados, que é uma coisa feia, uma coisa ridícula para você representar um quadrinho de super-herói. Se esses editores hoje em dia eles tivessem mais pulso firme e eles tivessem a ideia de escolher bem os desenhistas que fossem assumir cada título, eles iriam escolher pela característica de super-herói que os personagens têm e tentar adequar a escolha do desenhista ao quadrinho, ao próprio estilo do quadrinho. Tem muita gente que vai dizer que isso fica uma coisa chata porque fica tudo padronizado, por exemplo, como acontece com os quadrinhos da Bonelli, mas no fim das contas tem certos tipos de estilos de desenho que não dá para você levar para um tipo de quadrinho. Por exemplo, eles já colocaram alguns desenhistas que não combinam com o Conan, com aquele traço meio rabiscado, sem detalhes, em uma linha mais clara para reproduzir o personagem. Fica uma bela de uma porcaria, porque isso não bate com o estilo do personagem. Do mesmo jeito que se você fosse pegar um desenhista para um personagem feito, sei lá, o Príncipe Valente, você teria que pegar um cara como eles realmente fizeram, que seguisse a linha do Alex Raymond, que é aquela linha ultra detalhista, mas não é o que eles fazem. Parece que eles deixam a porta dos fundos da editora aberta e qualquer idiota ali que não sabe desenhar nada entra e assume algum título. Isso sempre foi uma coisa ruim nos quadrinhos, os editores não saberem escolher desenhistas bons para representar cada personagem. É claro que dentro de uma editora você tem estilos de quadrinhos diferentes. Por exemplo, dentro da DC você não vai escolher o mesmo tipo de desenhista para desenhar o Monstro do Pântano que você escolheria para desenhar o Superman. Cada um tem um estilo diferente. Se tem um desenhista feito o Stephen Bissette, que ele consegue dar um toque de terror na história, é óbvio que ele vai se encaixar melhor na história do monstro, ao invés de se encaixar na história do Superman. Mas eu venho reparando, e vocês também devem ter notado, que essa onda de ficar colocando desenhistas com traço mais caricato começou lá no começo dos anos 2000, muito no Homem-Aranha também, porque com os filmes, como teve uma onda de Aranha Mania, você viu o tempo inteiro se multiplicando os produtos de Homem-Aranha para todo lado, até aquela coisa que fizeram na época que o Joey Quesada era editor-chefe, de apagar o casamento e a filha do Homem-Aranha. Eles fizeram isso para aproximar o personagem mais do público jovem, e fizeram isso também, colocaram muitos desenhistas com o traço infantilizado para poder se identificar mais com as crianças, para as crianças, é claro, se identificarem mais com o traço dos quadrinhos. E isso é uma coisa muito ruim. Você vê nessa imagem aí, por exemplo, do próprio Robin, entre aspas, caracterizado como Robin, o personagem todo torto, todo nesse traço esquisito, com essa cabeça parecendo um formato de batata, essa coisa tosca que esse sujeito fez. E no caso dessa revista, não só a ideia de deturpar o personagem através das histórias do roteiro, também estão
contribuindo com essa arte imbecil que esse tal de Riley Rossmo fez. Uma arte feia, detestável, para você ler e acompanhar o quadrinho desse personagem, que logicamente eu não vou fazer isso. E o que a gente pode ver é isso, a falta de critério, a falta de qualidade. Parece que qualquer um pode desenhar, qualquer um que tiver um traço ridículo, tosco, caricato pode enviar o seu currículo. Se você tiver um traço desse tipo, pode enviar o seu currículo para DC e para Marvel, que eles estão aceitando. Então o desenho desse cara, na minha opinião, é completamente ridículo, é um lixo esse desenho, e serve de exemplo para essa tendência que tá vindo aí, como eu falei, desde o início dos anos 2000, e vem piorando cada vez mais, de colocar gente sem talento para escrever e também para desenhar os personagens, no que resulta nesses quadrinhos aí, nesse entulho que ninguém vai querer ler. Então é isso, eu agradeço a quem viu o vídeo inteiro. Muito obrigado e até a próxima.